dia. E aí, galera, mais uma live do Respirando Grêmio. A gente estava fazendo um pouquinho antes, mas o cachorro do Diego estava com fome, ele não come há 3 dias, resolveu engolir o modem e aí caiu a transmissão. E agora voltando à transmissão para falar sobre vários assuntos. E o primeiro deles é aquele assunto que o flamenguista adora, né? 2-0 para a gente ontem na Arena, gol do Jael e do Marinho. O Marinho fazendo o primeiro gol do 100 que ele prometeu para essa temporada. Faltam só 99. Então vamos falar um pouquinho desse Grêmio 2, Flamengo 0, que a mim surpreendeu o resultado. Aos guris nem tanto, que são otimistas. Eu sou um pessimista por natureza. Achei que a gente ia perder ontem, mas não perdeu. E aí o iludômetro foi lá em cima de novo, uma palavra que eu não consigo dificuldade, dizer. Hein, pai? Não consigo dizer essa palavra. Meu sonho é um dia dizer iludômetro. Um dia eu consigo. Vamos começar com as manchetes. E ele, Feula. Peraí, primeiro apresentar o pessoal, né? Christian Feula na minha frente. Na diagonal ali, Flávio Bandeira. Ao meu lado, Diego Castro. Na produção, porque a gente tem produção, nosso programa é chique. Patrick Mâncio. O rei do Tinder. O rei do Tinder. Badu também? Do Badu também. E convida os brothers, né, cara? Toda hora lá, Patrick convidou você pro Badu. Quer arrastar o cara pra sujeira. O cara é casado e o Patrick não respeita nada. Tá louco, cara. Christian, se tu fizer o favor de falar a tua manchete, Cara, para olhar o celular. compartilhando. Isso é profissionalismo. Quer olhar aqui pra conferir? Não, obrigado. Compartilhou de um jeito meio estranho, mas enfim. Não, cara, a manchete que eu te sugeri no elevador, né? Que o jogo que eu pedi na quarta veio no sábado, né? Uma vitória de 2-0, que foi o placar, inclusive, que eu apostei, com o Grêmio mandando na partida, né? Não foi brilhante tecnicamente, né? O jogo inteiro, como o time titular foi em alguns momentos, mas acho até que isso é algo para a gente discutir durante o programa. Talvez a gente não vá mais ver aquele Grêmio, né, brilhante, talvez a gente precise ver um Grêmio mais competitivo. Palavra da moda, que é o que foi, né? Eu até tava comentando que o Douglas fez umas 4, 5 faltas no Paquetá, né? Tamanha disposição, o time inteiro correu, o jogo inteiro. Pegada. Que correu. Coisa bonita terminar o jogo com os 3 volantes com cartão amarelo. O Jailson tomou amarelo, o Matheus tomou amarelo, que nem foi ele que fez a falta. O Jael fez a falta nele e tomou amarelo. O Jael fez a falta no Matheus e o Matheus tomou amarelo. E o Tassiano tomou amarelo. Isso aí, né? Grêmio dos anos 90. Vitória surpreendente, digamos assim, providencial para o campeonato, mas que deixou o domingo mais leve, de certa forma deu uma lavada na alma do gremista, que ficou meio sentido com o resultado de quarta-feira. Melão tá quietinho. O Melão não vai nos derrubar. Mas, bem como o Christian falou, coisa bonita terminar o jogo com a galera amarelada, mas correndo, mordendo o Flamengo o jogo inteiro. E o Christian falou bem, o Douglas enchendo o saco do Paquetá, que é uma balaca, que, meu Deus do céu. Só a bola em cima. Não, mas sabe... O Paquetá não toca a bola pro lado, cara. Tipo, se ele tem que tocar a bola daqui, o Christian, ele tem que dar 3 dedos, assim, sabe? É muita balaca no corpo, cara. Não, o guri não é ruim, ele é bom de bola. O Denis mandou aqui, ó, se cair de novo, pede música no Fantástico. Valeu. No cu não vai, não. Isso, respeito o Denis, nossa única audiência. Nossa única audiência, pô. Denis grande, ó. O Denis era o cara que jogava futebol de boné em Alegrete, velho. Falando nisso, Diego, fala primeiro a tua percepção pro jogo e depois se já tem mais alguém aí comentando. A manchete que eu dei anteriormente, antes do cachorro me derrubar. Aliás, ele entrou lá dentro de novo. Já sabe, né, gente? Se cair. Não, mandaram a gente seguir o líder, tipo, no último post no YouTube, era segue o líder. Nos comentários da nossa postagem. Eu já não sei mais quem seguir, né, cara? Mas a gente deu nos 2 pra garantir. Os dois vieram aqui, cara. Vieram aqui se papagaiar e os dois. Pós-Copa, o Grêmio ganhou dos 3 primeiros colocados na arena, né? Atlético Mineiro 2-0, São Paulo 2-1 e Flamengo 2-0. O problema foi os jogos fora de casa. Aliás, falando sério agora, mais cedo eu comentava com o Flávio aqui. Eu sempre falo sério, Diego. Eu não sei. Eu não, cara. Não me levem a sério. Tá. Mas a própria torcida do Flamengo achou o jogo de quarta um pouco de um jogo de exceção, assim, sabe? Desse Flamengo. E se for observar os números... Foi o melhor jogo do Flamengo no ano? Eu acho que sim. Talvez. O Mauro César falou isso, de quarto. Porque o Flamengo pós-Copa é um Flamengo de 44% de aproveitamento. Cara. Ele tem 2 vitórias de Botafogo e Sport, ele tem 2 empates com o Santos e com o Grêmio
E 2 derrotas pro São Paulo e uma pro Grêmio. Contando o Brasileiro e Copa do Brasil. Isso, 6 jogos pós-Copa. Então, 44% é um aproveitamento tipo de internacional, né, cara? Eu tava... Internacional na boa fase. Não, na boa, na primeira. Olha lá, forçando. Olha só, não, eu queria trazer um assunto, então, falando... Só antes de te interromper, só porque o Fábio está perguntando, mais pro fim do programa, a pauta é Estudiantes, sim, Fábio. Isso, a gente vai falar dos dois... Dos Flamengos. Dos Flamengos, né? O Flamengo que pegou os 2 melhores times do Rio Grande do Sul na semana, né? O titular e o reserva do Grêmio. E depois a gente vai falar do Libertadores. Clubista. Como é que é o Pérsia lá? Mentiroso, caluniador e mentiroso. Caluniador e mentiroso. Felo, o que vai falar que eu te não, antes de pegar o gancho, só para ver, né, a dificuldade que é tu comentar e torcer, né? Porque dá vontade, quando tu perde, dizer que tá tudo errado, e quando acerta, dizer que tá tudo certo e que tudo é uma maravilha, né? E o Flamengo, independente do jogo que o Flamengo fez, eu acho que o Grêmio não pode ter a postura que o Grêmio teve no segundo tempo, na quarta-feira. Independente do adversário. Como é que tu explica o Grêmio com o time titular, campeão da América, ser dominado um tempo inteiro como foi, e com esse time que sofreu contra a Chapecoense, jogar com a faca entre os dentes e não correr risco? O Paulo Vitor não fez uma defesa, botava a bola na trave no último lance do jogo ali. O pai brincou que ele trocaria o gol do Uribe a bola na trave do Uribe, né, pelo gol do Lincoln, quarta-feira. Mas só que eu acho que se o Grêmio ganha quarta-feira, o Grêmio não ganhava ontem. Eu acho que isso o Flamengo entrou com um salto alto ontem. Também. Era notório. E a torcida estava de salto alto, o time estava de salto alto, sabe? Porque assim, nenhum time na era Renato encurralou o Grêmio como o Flamengo no segundo tempo. O Grêmio foi encurralado. Palmeiras. Não. Palmeiras Jogou no contra-ataque e tal. Não, o Flamengo dominou. O primeiro tempo eu já achei que deu o mínimo hora do Flamengo. Acho que o Flamengo até teve maior posse de bola. Isso na quarta-feira, Copa do Brasil. Ontem eu não vi o primeiro tempo e depois olhei todo o jogo, os melhores momentos. E, cara, foi como o Cris falou, o Grêmio controlou a partida, entendeu? Não correu risco, o Flamengo não pressionou. O Flamengo teve posse de bola, Barcelona, 70%, trocou 500 passes, mas improdutivo totalmente, assim, sabe? Não entrava na defesa do Grêmio. Mesmo com a saída do Bressan, nosso melhor zagueiro. O Jailson entrou muito bem na zaga. Melhor que no meio. Eu achei que ia dar merda do fato que quando ele entrou, foi pra zaga e já tinha um amarelo. E, cara, é uma saída errada ali, o juiz sempre vai puxar, né? Uma saída errada, uma chegada atrasada, já... Mas não, cara. Vocês acham que essa vitória nos possibilita sonhar com o brasileiro agora 5 pontos São Paulo? Eu até vou pegar a classificação no geral aqui. Cara, tu sofre muito de ansiedade, né, velho? Falta 39 mil rodadas para terminar o campeonato. Mas agora será que faltam 21 rodadas? Pontos agora então vamos para casa, que é 21 rodadas, a gente volta. Galera, desliga aí, nós vamos para casa, sugestão do Feula. Daqui a 21 rodadas a gente volta e comenta. Pô, tem que ser rodada a rodada, não, mas bonitão. Eu fiquei com a sensação de que dá para brigar pro Brasileirão, sim. Mesmo o São Paulo só tendo o brasileiro praticamente, sim. Aqui na Sul-Americana perdeu a primeira pro Colômbia. Eu acredito que sim, porque olhando o São Paulo, hoje eu até não consegui ver o segundo tempo do jogo. Eu vi todo o jogo. Eu vi um pouquinho assim do primeiro tempo, assim. E atribuir o resultado de hoje do São Paulo para daqui a pouquinho uma sorte de campeão, porque teve momentos que o Vasco deu uma apertada, acho meio exagerado. O Vasco apertou todo o segundo tempo. E se for levar em conta, eu levo muito em conta o que o São Paulo não fez aqui na Arena. Nada. Não podia ter feito 2-0, né? Senão o Kahneman tirar uma bola impossível. Mas foi um baita jogo, né? E aí tu vê também outros times como o Palmeiras, daqui a pouquinho o Corinthians, enfim, até o Corinthians está um pouco mais atrás, e o próprio Flamengo, eu vejo muito equilíbrio ainda ali na frente, assim. Diferente do ano passado, quando o Corinthians disparou, acho que esse ano isso não vai acontecer. Então o negócio é muito o que o Renato mesmo diz, se manter ali no bolo. Por exemplo, semana que vem a gente provavelmente vai de novo com o time reserva contra a Vitória. Nas próximas duas, né? Vitória. Hoje o Cruzeiro jogou com os reservas contra a Vitória, empatou 1-1, e segundo o cara da transmissão foi melhor.
tem que ganhar. Arouca tomou o terceiro amarelo na hora que eu tava vendo o jogo no jogo do Grêmio. E aí, daqui a pouquinho, semana que vem, já é mais 3 pontos. Com todo respeito à Vitória, mas, poxa, se entrar com a postura que foi ontem contra o Flamengo, contra o Vitória, tem que semana entrar que com vem, essa postura, exato, né? exato. Mas dá para se manter ali no bolo e eu não sei se um pouco da postura de ontem não foi pós o xixi de quarta. Sim. Também vocês ouviram o áudio? Não ouvi. Tem um cara da Rádio Grenal. Da ESPN, eu vi um Magrão botar, o Mauro até retweetou, o Mauro César. Mas quem gravou o áudio foi um guri da Rádio Grenal. Cara, mas esporro, assim. Mas cara. olha só, a coletiva do Renato, ele ficou assim, não, porque o Jael teve uma lesão e o domínio do Flamengo foi culpa do Jael que teve uma lesão. Não isso na quarta-feira. Ele falou isso 10 vezes. Na quarta-feira. Na quarta-feira. E ele botou o Jael para jogar. E olha o que o Jael correu. Tá, ele errou o pênalti, é uma questão técnica. Isso é uma coisa que o Renato falou uma vez assim, ó. Se eu vou tirar, cada jogador comete um erro, eu tenho que ter 175 jogadores no grupo, entendeu? Mas olha a diferença de disposição, entendeu? Pra mim foi um recado. Olha claro, o gol de cabeça, cabeceou a bola, o Marinho. Mas sobre o pênalti, o Marinho acha que o jogo foi 1-0 até agora, porque não viu o gol do Jael. Ele desmaiou no gol. Foi 2? Foi 2. Ah, é? Sabe não. Sabia não. Não, mas até... Eu fui meu, por isso que ele comemorou o gol dele. Assim, tinha o gol da vitória. Mas assim, uma corneta assim de leve, assim, no Jael, não querendo encher muito o saco por ele ter errado o pênalti. Pô, o Diego Alves, todo mundo sabe o histórico que o Diego Alves tem de pegar pênalti. Velho, quantos do Cristiano Ronaldo? Não são quase 10. Cara, ele pegou, Cristiano Ronaldo. O cara falou na transmissão 25 pênaltis na temporada 2016-2017. Eu achei esse número super valorizado. Acho que ele errou esse número. Não, mas é assim, sabe? 25 numa temporada. Só no Campeonato Espanhol. Mas para ter chamado a atenção... A zaga deve ser 2 Bressan, né? No time que ele joga. Ele era do Valência. Não, ele era um time bom. Ele pegou a pior fase do Valência, é verdade. Não, né, cara? O Valência é o Passo Fundo. Não. Valência já foi 2 vezes vice-campeão europeu. Mas o Valência... O Valência... E o Diego pegou a pior fase do Valência, mas o Valência no início dos anos 2000, aquele Valência do Cláudio Lopes, do Angulo, do Kili Gonzalez, foi campeão espanhol e 2 vezes vice-campeão da Champions. Inclusive, uma perdendo os pênaltis para o Bayern do Oliver Kahn. Aí, nisso, sabendo desse histórico que o Diego Alves tem de pegar pênalti, o Jael podia ter enfiado pela bola. Mas eu vou dizer assim, o Jael bateu 2 pênaltis no Grêmio até agora. Um contra o Novo Hamburgo, que foi o primeiro gol dele no Grêmio, e o outro contra o Independiente na final da Supercopa. Os 2 ele colocou. Sim. Os 2 ele colocou no canto direito. Então, tipo, é assim que ele bate. Eu acho que o que matou ele foi que ele pegou mal na bola, deu uma tropeçada, mas enfim, o gol não fez falta. Até o Ricardo, conhecido como teu pai, perguntou aqui se o Diego Alves pegou ou o Jael errou. Eu acho que o Jael errou. Eu acho que ele bateu muito fraco. Bateu muito mal. Bateu muito fraco e muito telegrafado. E aí eu volto a dizer, com o histórico que o Diego Alves tem de pegar pênalti, ali tu enfia pela bola. Bate no meio, se for caso. Tem que ter mais respeito. É que eu acho que o que pegou ali, que o Renato falou que mijou o Jael no intervalo, mas não ia falar por quê. Porque o Douglas estava... o Douglas também não tem um grande aproveitamento. Assim, verdade. Mas o Douglas estava para bater o pênalti, o Jael tirou a bola dele e pediu para bater, sabe? O único que nunca errou ali, que já bateu e não errou, era o Jailson, que bateu uma vez. Cara, esse papo de o jogador que tá com confiança decide, cara, o cara sempre vai achar que ele tá com confiança, entendeu? Isso aí tem que ser o cara que melhor bate, o cara que tem mais equilíbrio nos jogos. O problema é esse, se vai ser designado, vai bater em ponto, não existe isso. O Grêmio não tem um batedor de pênalti. Sim. Pra mim, o batedor de pênalti do Grêmio era o Maicon. Daí o Maicon errou contra o Bahia. O Grêmio não tem um batedor de pênalti. Mas é que não vai ter um batedor que acerte todas também. Mas eu acho que... Não, mas tudo bem. Eu acho que tem erros e erros. Tipo, o tipo de erro que o Luan fazia, aquele pênalti óbvio que o Luan batia, errava 2 em cada 3 pênaltis. Ele vinha aqui, eu tenho uma teoria, cara, assim, cara, quando o jogador não toma distância para bater o pênalti, eu já acho que tem 70% de chance de errar, assim, cara. Já viu o goleiro do Coritiba batendo pênalti? Ele bate quase o pé colado, assim. Tipo o Salão. Mas ele dá uma lembra a regra antiga? O pé do lado da bola. Vamos na década de 80, podia Vou botar a classificação aqui rapidinho. Classificação do Campeonato Brasileiro, contando com os jogos de hoje à noite, que ainda estão 0-0. São Paulo. Aqui tem uma diferença, alguns times têm 2 jogos a menos, que é o caso do Vasco, que teve aquele jogo com o Santos e com o Atlético Paranaense adiados. Líder São Paulo, 35 pontos. Vice-líder Flamengo, 34. Terceiro lugar, o Grêmio, 30. A gente perde essa posição amanhã, independente do resultado de Inter e Atlético Mineiro, tá? Que percam os dois. Que percam os dois.
A melhor resultado seria uma vitória do Atlético, porque o Inter perder sempre é bom, e aí o Grêmio ficaria com o mesmo número de pontos, o Atlético perderia no número de vitórias. Cara. Mesmo, aí o Grêmio perde o lugar pro Inter, é melhor perder pro Atlético. Tá, Inter 29 pontos, um jogo amanhã com o Atlético Mineiro, 8 horas, Atlético 27 pontos, Palmeiras 27 pontos, ficando um pouco para trás, hoje perdeu um pênalti contra o América Mineiro, jogou com o time reserva, Corinthians 26 pontos, Cruzeiro 25, parece que os amigos cruzeirenses já largaram o brasileiro de mão, né? Não vão mais encher o saco da gente aqui, falando do Campeonato Brasileiro na Tríplice Coroa. Fluminense 22 pontos, América Mineiro 21, Botafogo do Rio de Janeiro 21 e Sport Recife 20, fechando a Sul-Americana. Ali no limbo, Vasco 19, Vitória 19, Bahia 18, Chapecoense 18. Hoje, na zona do rebaixamento, o Santos 17, o Atlético Paranaense 14, Ceará, que está reagindo com Lisca no comando 14, ganhou mais uma hoje do Paraná, e deixou a lanterna com o Paraná 13 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro, passadas 17 rodadas. A classificação a gente pode dar ou você me acha bobagem? Não, dos 4 últimos. Dos 4 últimos colocados, quantos pontos o Grêmio fez? 1 ponto. Não, 3. Não, 4. Ganhou do Ceará, empatou com o Paraná, Atlético. 4 é que agora o Santos está entrando na zona do rebaixamento. Daí o Grêmio fez 8. É que quando a Chapecoense estava, era empate, mas com o Santos ali, nós ganhamos do Santos e do Ceará, empatamos com o Atlético e o Paraná. 8 pontos em 12, na zona do rebaixamento. Em casa, né? Não, Paraná fora. Paraná foi fora. O Grêmio tem 3 empates em 0-0 em casa. Ceará Fluminense, Atlético Paranaense e o Internacional. O Cadica, como reconhece um talento, eu também pegaria aquele pênalti segundo ele, cara. Tu? Sim. Acho que não, mas tudo bem. Tu cairia para outro canto para fazer a balada. Cara, eu pegaria com o escorpião do Guita. Quem mais aí, Diego? Tem uma galera aqui, cara. Então vamos prestigiar os nossos 6... vamos lá, então, o seu Denis Fernandes, patriarca de Passo Fundo, né? Sim, cara? Dono de Passo Fundo. O Fábio, né, cara? Tá assustado, mas tá aqui o Fábio já. Dudu Bagatini. Acho que o Marcos Júnior aqui, pelo jeito, é gremista, né? É flamenguista. Obrigado pela... O Felipe Cardias. Audiência. Quem mais tá aqui? O Cadica. O Ricardo Gotti. O Ricardo Gotti. Quem mais, cara? Mas o que a galera tá comentando aí? Lê aí, cara. Eu não sou, eu tô passando e tu tá fazendo outra coisa. Então tá, lê aí, Christian. Eu tô tentando abrir, cara. A Roseli. A Roseli até tá dizendo que o Kahneman bate melhor pênalti que o Luan. Eu não lembro do Kahneman batendo pênalti. O Kahneman errou duas vezes. Errou contra o Atlético Paranaense nas oitavas de final, que só não foi decisivo porque o goleiro do Atlético vaidoso quis bater, e aí o Groi pegou e errou contra o Novo Hamburgo. O Kahneman errou todos que bateu. E os dois, porque ele errou, ele botou pra fora, botou por cima do gol, isolou os dois. O Kahneman não pode cobrar pênalti. Não pode. Roseli, desculpa aí, mas nós vamos ter que discordar de ti com toda a educação. O que mais, Diego? Parei que agora tem um WhatsApp, segue o programa. Tá bom. Rapaz. Agora ficou bonito. Falar um pouquinho de quarta-feira. Teve um dos comentários, eu não consegui abrir aqui, mas que tava falando que o Tassiano é o novo motorzinho pois do Grêmio. É uma pauta boa. Tassiano e Matheus Henrique começam a vislumbrar a posição do Cícero hoje? Pelo que apresentaram ontem, sim. Mas é de cedo para cravar que daqui a pouquinho um dos dois já está no time titular. Mas o Matheus Henrique, pelo que mostrou ontem, ele deu um dinamismo legal no meio de campo. O Grêmio não está precisando rejuvenescer o time. Eu acho que sim. Vocês não acham que ontem a gente ganhou um leque de opções, assim, que parecia que a gente não tinha? Tipo, o Tassiano jogou muita bola ontem. E tá crescendo no Grêmio. E o Tassiano tá jogando, ele era um meio atacante, veio pro Grêmio como meio atacante e tá jogando de volante. E, cara, tava marcando muito, desarmando, antecipando o jogador. Aproveitando as oportunidades. É o jogador que mais tem aproveitado as oportunidades. Eu vi o cara falar esses dias na entrevista, eu gosto do box to box. Box to box. Vai de área a área. É bem legal, tem o cara a cara da TV Grêmio lá, com o Olivesque lá, com o Tassiano, é bem legal, assim, Foi o cara. último, né? Que o cara tá encarando como uma chance da vida dele, assim, cara. E é o tipo de jogador que a gente deve valorizar. Assim, acho que o Paulo Miranda, graças a Deus, né, deu uma melhorada. O próprio Leonardo, consequência. Leonardo Gomes melhorou. Consequência. Ontem ele errou um cruzamento e foi gol. Posso contar uma história do Paulo Miranda rapidinho? O Paulo Miranda, quando foi contratado pelo Grêmio, ele foi jogador do Emerson Leão no São Paulo. E daí deu a contratação e ele estava naquele programa Mais 90 do Esporte Interativo, né? Daí ele falou a seguinte frase:
Paulo Miranda vai fazer Jeromel sentar no banco. É melhor que o Jeromel. Quem falou isso? Emerson Leão. sabe Por isso que muito. largou. Há quantos anos ele não trabalha no time? Exatamente. Acho que ele é coordenador técnico. Não, e ontem o Maurício Saraiva, na hora do... Ele tava de Não, coordenador. ele tá no mais Ele 90. assumiu um lance no Guarani, se não me engano. De Campinas? De Campinas, um Mas cargo. Eu vi que cargo o de Zico, gerência. eu vi que o Zico voltou Ou pro na Kashima portuguesa. Antlers. Tô viajando, acho que é na portuguesa. O Zico voltou pro Kashima Antlers. Voltou. Eu vi, aí ontem na transmissão da Gaúcha, né, só escutei o jogo no rádio, não consegui ver. O Maurício Saraiva falou quando o Leonardo Gomes cruzou e o Jael fez o gol, ele falou cruzamento de Leonardo Moura. Aí eu fiquei pensando, cara, que jogo esse cara vê o Leonardo Moura fazer um cruzamento por cima. O gol do André. Não, por baixo. O gol do André, mas é uma jogada. Foi 2 jogos atrás. Tudo bem, mas foi a única cruzada. O Léo Moura não cruza bem. Ele se apresenta, mas ele não é um grande cruzador. O primeiro que o Leonardo Gomes tentou ontem no jogo, chutou o chão e a bola saiu pela linha de fundo. Então, assim, ó, né? É um jogador que não dá pra ser a solução, mas eu acho que ele tá bem, cara. Agora eu consegui abrir aqui, ó. Tá, o Cadica até tá falando aqui que o Tassiano já foi o volante no Boa. Pois é, ele veio como meia, né? Eu não sabia disso. Ele era um matador, assim, no Boa, fazia É. bastante gol. Né? No Grêmio ele já tem 2, né? Tem Dois dois gols. contra o Goiás, contra o Foi Bahia. o Dudu quem perguntou do Tassiano. Quem mais aí, galera, O Denis participando? falando que o Jael colocou ordem na casa. A Roselito Já chupou uma é- flauta, Já cantando que é. ela tinha sido irônica, dizendo que, Ah, que o tá. Kahneman bate melhor que o Luan mesmo fazendo essa merda. Ironia, Roseli, ironia é uma coisa muito boa, mas não dá pra usar com todo mundo. O... Galera, uma pergunta que não quero calar. Jael seria titular terça-feira? Pra mim, hoje sim, Acho cara. que sim. Não vai ser. Não Eu vai acho ser. Não vai ser. No teu time, Diego. No meu time ele seria, mas ele não vai jogar. Eu acho que ele vai entrar no jogo, mas ele não vai Cara, começar o jogo eu terça. acho que é muito simples, cara. É só olhar o desempenho e Não, o que com certeza. Mas contribui quarta-feira pro o time piorou com a saída do André e com a entrada dele. Mas é porque o Jael tava machucado. Tá. É verdade, que a Nata E até chamou a atenção outro pra isso. detalhe, cara, o Jael fez ontem a 8ª assistência dele no ano pra gol, cara. Ele tem 6 gols, né? Tem 6 gols e 8 assistências, é o maior número de assistências. Foi o primeiro dele, gol né? dele no Brasileiro. O Luan que não marcou ainda no Brasileiro, né? O Luan tem 9 e Não. nenhum no Brasileiro. Confesso que eu não sabia dessa informação. Acho que o Luan já tinha gol no E Brasileiro. aliás, ontem era pra ser 9 assistências, né? Que ele deixou uma hora o PP, assim, tipo, vai, guri, faz. Eu não achei que o Te Pepe chutou consagra. mal, cara. O meu pai até criticou. Achou Eu o acho que ele Pepe- tinha que ter chutado alta a bola, cara. Ele chutou rasteiro na chutou diagonal. rasteiro na diagonal do... Achei que foi mais mérito do Diego. O Dudu também falou que o Cícero está matando o Maicon. Eu não acho que o Cícero... Como saiu o Arthur e entrou o Cícero, parece que o problema do meio campo é o Cícero. Né? Eu acho Sim. que o Grêmio, determinados jogos, ele precisa de uma construção de time diferente. Isso é uma coisa que... Mas eu acho que talvez nessa questão da perna, Christian, tá ficando. O Grêmio Mas, tá ficando cara, sem perna. mas Mas isso aí é uma tá, coisa meu, que o jogo do preocupa, Maicon porque- foi horroroso, o jogo inteiro. Mas é que o Michael tem que fazer muitas coisas na partida. Mas é que tá, então, se ele não tá bem, ele não joga, cara. Bota outro cara ele é a pra jogar. referência técnica do time. Mas, Mas daquele aí jeito ali, ele não ajuda em nada, cara. Não acrescenta em nada, só atrapalha. O Christian- Ele tá cara. jogando. Vou discordar de ti. O Fela ele tocou uma coisa que é interessante. Ontem eu ouvi bastante, assim, lá na setor sul onde eu tava, que cada vez que o Matheus Henrique tocava na bola, o Arthur, não sei quem é o novo Arthur. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ter muito cuidado, sabe? O Arthur já foi, o Arthur é passado. velho, te lembra da época do novo Ronaldinho, cara? o Arthur no é passado. Soneca e depois Exato. o Marcelinho. O que agora o Grêmio tem que não procurar precisa, é cara. alguém para aquela posição. Não tem que procurar o novo Arthur. O Arthur já foi. Até porque o Arthur é Matheus, Barcelona. o Matheus passado. era meio, o Matheus consegue se posicionar. Mas ele clareava muito o jogo ontem. Sim, Assim, várias bolas, sim. ele cadenciava o jogo, Mas tem que ter lembrando o Arthur. É, assim. mas tem que ter muito cuidado com isso. Se daqui a pouquinho vir a ser titular ou ter mais chance do time titular, isso é uma coisa que tem que ser muito bem pontuado. O Matheus Henrique não é Arthur. E isso aí é uma coisa que pesa. E entra muito no que o Diego falou. O novo Ronaldinho, o novo sei lá eu quem, isso é muito complicado, né? Enfim. O Felipe Cardias falando aqui que acompanha mais os comentários do Geniche, que né, hoje teve um problema de logística e não conseguiu chegar a tempo, reclamando dos reservas. Ele diz que a culpa não é de quem escala, a culpa é dos próprios jogadores que recebem essa oportunidade e não aproveitam, né? Ontem, no caso, aproveitaram. E muito bem, né? Fizeram o que os titulares não fizeram. O Fábio diz que o jogo comprova que não dá para jogar todas as competições com o time titular, né? Deu para ver, o Flamengo foi quem sentiu ontem, mas acho que sentiu também a questão física, mas muito também por uma questão de atitude, né? O Flamengo ficou... É que a impressão de quarta foi muito impactante, né? O Flamengo pensou assim, nós vamos ganhar o natural. Se a gente embretou o time titular, a gente vai ganhar o natural do reserva. Eu acho que se tivesse jogado, eu não digo nem se seriedade é a palavra, mas se tivesse jogado
como jogou na quarta, teria ganho. Mas eu achei o time Acho que- muito sem perna, muito mais do que O Flamengo. do que arrogância. Eu achei que eles estavam sem perna, cara. E até eu comentei antes com o Flávio que É porque o jogo de se quarta-feira o Mano fugir das características deles e for um pouco mais cuiudo, como dizem Alegrete, ele ganha o jogo do Flamengo no primeiro Rio de jogo, Janeiro. cara. E- Entendeu? Se ele for pra cima, não jogar para aquele 1-0 morcegado do Mano, Ah, mas ele não vai fazer isso. não vai. Mas- E o Flamengo vai estar mais. Claro, o Flamengo descansou o Diego ali, vai ter uma cadência. Só no o jogo. Diego é a dupla de zaga. Mas mesmo assim, essa O resto sequência, do time, essa sequência do Flamengo, a gente sabe que ela é fortíssima. Né? E pega o Cruzeiro de novo no Brasileiro. 2 jogos seguidos com o Cruzeiro, enfim. Até eu comentava com o Diego, olha, eu não sei se no dia 15 o Flamengo não tu e vai o Diego estão chegar. comentando muito junto, só estamos queimando. É que a gente chega na hora, né? É que a gente chega na hora. o nome do que grupo é parece que vai Respirando o ser. Grêmio sem o Cristo e o Eduardo. Não, é que aí eu arrisco a dizer que o Flamengo pode chegar no dia 15 babando na gravata, porque vai ter 2 jogos fortes. Né? Daqui Sim. a pouquinho, contra o Cruzeiro, no final de semana que vem, vai estar ainda em jogo a liderança do campeonato. Tá em jogo. E Tá, vocês jogo. A acham, galera, pra fechar o brasileiro, desculpa, Diego. se manda. vocês acham que se o Flamengo vier a ter um empate, por exemplo, no Maracanã e com o Cruzeiro, tá? Ele vai se obrigar a sair na rodada que vem para não deixar o São Paulo abrir. Então, certamente vai jogar o time titular na próxima Uhum, rodada do Brasileiro. Se ele tiver um resultado não tão bom no jogo de ida, eu vou para ter. Eu acho que eles são capazes de poupar bastante Abrir mão gente da no Copa jogo. do Brasil. Eu acho. Não sei, com o resultado que eles conseguiram aqui, acho Pode difícil. Mas, cara, Vai depender, eu ainda acho que vai depender muito da sequência, como é que vai ser esses Tá. 2 jogos. Vamos falar então para fechar o Principalmente Campeonato pra Brasileiro. Deixa eu Primeiro, dar uma geral tá, aqui, dá uma então, geral pra aí. gente, né? por favor. E aí eu fecho o Campeonato Brasileiro, a gente fala um pouquinho de O- quarta-feira e vai para Libertadores. O glorioso Ricardo, aqui também conhecido como o pai do Cristo. É o que dizem, né? Eu confio nele na minha mãe, né? Não, é parecido Sabe contigo. qual Ele falou Só que o 20 Jailson, centímetros maior. Jailson encontrou a posição dele. O Fábio tá falando que o Aguirre é ótimo técnico, porque o São Paulo não tem nada demais. Os comentários estão um pouco atrasados, porque demorou para carregar aqui, galera. Estão falando da tabela. Jael contra o Estudiantes, a gente já falou, né? Eu colocaria de Eu também. titular. Gol do Flu. Gol, bola na rede, gol do Fluminense. Pedro. Pedro. Porra, o Pedro faz gol. hein? Roseli também Deve falando sair aí que agora. se o time reserva do Grêmio se entrosar, aí sim vai ser o nosso sonho, teremos condições de tinha uma galera querendo o time reserva na terça, né? cara? Torcedor não vale nada nessas horas. É Né? mau caralho. Estavam tudo bravo, né? Felipe Cardias do falou jogo. que o Kahneman cobra penal do mesmo jeito que ele afasta a bola na defesa. Isso é uma verdade. Acho que ele tem mais categoria afastando a O bola. teu pai disse que o Tassiano era volante no Boa e virou volante. O Leão, como comentarista, era um ótimo goleiro. Belo gol. Cara, a gente podia passar o programa só interagindo com a galera e rindo das pérolas, né? O Rodrigo disse que está curtindo aqui do Rio de Janeiro, ótimo Rodrigo programa. Dias. Valeu, Rodrigo. O Rodrigo Dias. E o Vai, Leonardo pessoal. dizendo que foi bom o São Paulo ganhar hoje, obrigou o Flamengo a 2 guerras com o Cruzeiro antes da volta pela Exatamente, é Copa o que eu do Brasil. Galera, Acho que a gente pode encerrar, né, o Campeonato Brasileiro. vou falar ali. Campeonato Brasileiro, então tentar encerrar aqui. Primeiro, o Grêmio está 5 pontos da liderança. Apesar do Fiola ficar bravo comigo, a gente é postulante ainda, né? 2 últimas rodadas do São Paulo, fazer um exercício aqui. O que vocês acham? O ano passado, o Grêmio terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 39 pontos. Corinthians com 47, 8 de diferença. Esse ano está em 5. O São Paulo tem 2 jogos. Pega fora de casa o Sport Recife, que tá perdendo. Tá perdendo? Não sei. Não, Tá empatando. O Sport vem de 4 derrotas consecutivas no Brasileiro. Tá? E em casa, Chapecoense. Vamos botar aí que faça 4 pontos. Fecharia com 39. Os mesmos 39 do Grêmio do ano passado. A gente tem 30. Se a gente ganhar do Vitória, teria que empatar com o Corinthians para ficar naqueles 5 pontos. O Flamengo tem Cruzeiro em casa, jogo que a gente não sabe quais times vão estar em campo. Mas é um Mas assim, é jogo né? forte. Complicado, porque o Cruzeiro é adversário do Flamengo na Libertadores. E o outro jogo do Flamengo é fora contra o Atlético Paranaense, que está precisando vencer, que está na zona do rebaixamento.
Eu queria que vocês fizessem esse exercício rápido, assim. Quantos pontos, vendo esses 2 jogos do São Paulo e os 2 jogos do Grêmio, vocês acham que a gente vai virar na tabela atrás do São Paulo? É difícil comparar. Ou até na frente, né? É difícil comparar com o ano passado, porque o aproveitamento do Grêmio era de líder, né? Sim. Que o Corinthians fez um aproveitamento muito fora da curva. É diferente hoje com o São Paulo, por exemplo. Tem um São Paulo e América Mineiro. São Paulo e América Mineiro. Eu não dou garantia que o São Paulo vai ganhar, entendeu? São Paulo e Ceará, eu não dou garantia. O Corinthians, no primeiro turno, do jeito que eles estavam jogando ano passado, todos os jogos tu dava. Tu dizia, jogo 3 pontos Corinthians, 3 pontos Corinthians. Hoje não é assim, entendeu? Qualquer time pode... O Ceará e o Paraná, que eles evoluíram ao longo do campeonato, hoje eles tiram ponto de qualquer time. E acompanhando aqui o que o Fábio fala, eu não acho inviável a gente ganhar esse jogo do Corinthians lá, cara. Corinthians que pode estar com o time reserva também. Porque vai ter que... Ele fez 1-0 só na Chapecoense. Só 1-0. Né, cara? Não tá garantido. E, cara, o time da Chapecoense não é nenhum primor, mas, cara, se eles fazem um caldeirãozinho por um jogo de eliminatório... Contra o Atlético Mineiro eles fizeram isso. É isso aí. E é bem possível. Leva pros pênaltis agora. Foi 1-0 só, né? Foi, gol do Romero. Não vamos muito atrás. Pelo que o Corinthians está jogando... poupou ontem contra o Atlético Paranaense. Não, poupou todo o time. Sim. Mas poupou muita foi gente. 0-0. 0-0. E o Atlético foi melhor. Mas mesmo assim, não é nenhum absurdo pensar que a Chapecoense... Então essa é a 5ª derrota consecutiva do Sport. Esse Sport que enfrenta o São Paulo na Ilha do Retiro sábado. É domingo. Com a corda no pescoço. 4 Mas da enfim, tarde. só para completar ali... não é impossível pensar que a Chapecoense não elimina o Corinthians, né? Bem como tu falou, faz um caldeirãozinho lá, 1-0 só, faz 1-0 em casa, leva pros pênaltis. 2-1 é pena. Agora, eu no primeiro momento eu tinha criticado um pouco esse regulamento novo da Copa do Brasil. Eu gostei, eu cara. Não gosto eu acho que tá mais legal. O time tá jogando. Agora vai ser uma confusão na cabeça do jogador, né? Porque Sul-Americana e Libertadores tem gol fora, Copa do Brasil não tem gol fora. Eles ganham bem pra isso, né, cara? Muito bem. Galera de Brasileirão, dessa vitória surpreendente, acachapante do Grêmio ontem. E para botar um pouquinho o Flamengo no lugar deles, né? Estavam muito abusados nas nossas redes sociais, né? Eles estavam abusados nas redes sociais. Não, e o cara feliz com um empate, né, cara? Bons tempos do Flamengo, né? A gente foi forjado. E vou combinar que o Flamengo, sempre quando vem aqui, leva o nabo, né? Vamos combinar. No Campeonato Brasileiro é Pelo amor de histórico. Deus, né? Em 2009, que eles falam do 2-1 lá, eles tomaram 4 no primeiro turno. Eles falaram, a última vez que o Flamengo ganhou em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, se não me engano, foi em 94, um gol do Nery, 1-0. E parece que eu lembro desse última rodada, não valia nada. Eu lembro desse jogo. O Flamengo veio eu não lembro mesmo se o Flamengo é do Grêmio Campeonato Brasileiro. 94, foi a última vez. Não lembro mesmo. Informação, cara, tu não me dá crédito. Não, eu dou crédito, pô. Impressionante, o cara pesquisa, a única que pesquisa aqui, ó. Crise no programa. Aí o cara tava brincando com o Eduardo, o problema de logística chegou ao ressaca. Não, dessa vez não. Dessa vez não sei se não tá de ressaca. Pô, Felipe, muito amigo, motorista. Ele foi viajar, foi para uma formatura. Foi beber fora de Porto Alegre. Formatura de um primo, diz ele, né? A gente acredita, né? O Eduardo não é de mentir. A Roseli fala que seu goleiro do Flamengo se adiantou. Não, se adiantou, não dá para culpar, né? Foi mérito do Jael que rateou. Cristiano Romero, meu Deus. Que é? O Cristiano Romero. Nem me preocupo com o Cristiano Romero. O Cristiano Romero. Olha aí, acho que deve ser teu primo aqui, o Jerônimo Duarte Ferreira da Costa. Meu primo, grande abraço. Um abraço desde Alegrete. Grande abraço pro Jerônimo. Esse a treinar o espanhol pro jogo de terça. Não, e o Jerônimo, gente fina, gremista pra caralho. Cara, esse é da... Dudu também pediu um abraço aqui pros vizinhos. Dudu? Um abraço, Dudu. Dudu é da onde? Manda um abraço para 2 vizinhos PR. 2 vizinhos, cara. 2 vizinhos da cidade. Achou que era meu vizinho aqui. Um abraço para 2 vizinhos do interior do Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Ele botou PR. Paraná, interior do Paraná. Que pariu. Conhecido como interior do Paraná. Toma um golinho aqui, vai. No próximo programa, aulas de geografia. Mas a comunidade gaúcha é muito grande. Eu sou bom em geografia e história aqui. Mas essa aula faltou. Essa aula eu faltei. E agora, vamos para os estudantes, então. Tirem as crianças da sala, gente. Vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil. Dá para buscar a classificação dia 15? Sem dúvida. Com reservas. Vocês acham isso que... Eu, pelo menos, penso assim. Essa vitória serviu no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, porque a gente tinha uma sensação de imbatível do Flamengo. A gente termina o jogo na quarta-feira assim, não dá.
e aí os reservas vão lá e aplicam 2-0 basicamente no mesmo time, e a gente já pensa assim, vamos passar por cima. Não, eu fiquei com aquela sensação de que, tipo, olha, o bicho não é tão feio quanto parece. E, de fato, dá para ir lá no Maraca e vir de lá com a classificação. E é legal ganhar no Maracanã. Isso a gente sabe. E é o palco do Grêmio, né? O palco do Luan, principalmente. E a gente tem vitórias bem recentes lá, né? Bem recentes. Em 2014, o Grêmio, no auge daquela crise do episódio Aranho, o Grêmio ganhou 1-0 eu me lembro que naquele jogo, o gol do Luan foi bem no final e tal. Último minuto. E eu me lembro que tem um vídeo da Grêmio TV, naquele jogo, que é muito legal. A hora que o Fernandinho, se não me engano, foi quem deu o passo pro Luan. Isso. E aí o Luan tá avançando na área, aquele griteiro da torcida do Flamengo, meio que gritando assim, tira a bola e tal. E o Luan faz o gol. O Luan faz o gol, só ouve a gremistada comemorando e tal, e aquele silêncio no Maracanã. Algo que a gente já fez algumas vezes. Lotado, né? Aquele dia era 60 mil pessoas. E eu tenho uma história de um amigo meu que foi nesse jogo, que foi bem logo depois do episódio do Aranha. Foi o primeiro jogo. Que a torcida do Grêmio que foi no estádio teve que entrar por um brete, cara. Passou por maus bocados. Eu vi, tem uma matéria do Terra que mostra, a TV Terra mostra bem o que aconteceu. E é muito coerente. Eu lembro que eu tava olhando um pré-jogo que tava passando em algum canal assim na TV a cabo, e os caras lá, não sei o quê, seus gaúchos nazistas, racistas, viados. Eu lembro, cara. Cara frio. Eu tenho um amigo meu que foi nesse jogo, ele disse que passou por maus bocados, assim, pra entrar e sair do Maracanã. Dia 15 nós tínhamos que mandar o Cadica lá com a faixinha respirando o Grêmio. Né? Aliás, nós podemos ter 2 representantes dia 15, né? Porque o Eduardo tá quase confirmado também. Não vou dizer que eu cogitei, mas... Renato, o Eduardo, aliás, que deve estar, a gente falou do Eduardo, ele deve estar em Quilmes, né? Pro jogo Grêmio Estudiantes. Ele me falou na saída do jogo que ele não vai a Quilmes para ir no Maracanã. Tá. Eu tinha entendido numa postagem dele que ele ia a Quilmes e ia no Maracanã. Foi o que ele me disse na saída do jogo de quarta-feira, quando ele voltou, depois que estava chateado, para variar, né? Tristinho. Sim. E aí ele disse, não, agora eu me animei, vou pro Maracanã e não vou a Quilmes. Aí eu olhei para ele e disse, cara, era boa viagem. Desculpa a ignorância, mas por que eu joguei em Quilmes? Porque o estádio deles tem obra, né, cara? Eu não sei se não tem um show lá em La Plata. Eles não estão reformando, eles estão fazendo um novo, né? Tem alguma coisa que não... Que até tem um lance que, tipo, a gente vai falar depois, Libertadores, que eles estão, tipo, zerando recursos pro futebol para investir no estádio novo, assim. Eles até venderam tanto que se fala, desculpa, Cristian, tanto que se fala muito que entre os argentinos que classificaram, o Estudiantes é o mais fraco. Tá, último jogo, aqui, ó. O Estudiantes jogou, depois do segundo semestre, né? O Estudiantes jogou uma partida só contra o Central Córdoba de Rosário pela Copa da Argentina. Né? Ganhou 4-0, gol do Schunk, do Zuc, Rodrigues e do Pavone. Pavone, jogador mais conhecido aqui em termos... O Estudiantes tem um jogador do Grêmio, né? Por empréstimo. Qual? Gaston Fernandes. O Gaston tá lá. O Gata Fernandes, ele tá por mas eu acho que ele rescindiu com o Grêmio, né? Não, é que na verdade o empréstimo dele acaba junto com o contrato. Sim, era um ano e meio. Mas ele ainda é vinculado ao Grêmio, assim. Ele é reserva. Ele até não jogou contra o Nacional do Uruguai, né? Ele tava machucado. Não, mas contra o Nacional ele tava machucado. Até ele aparece comemorando os gols tipo num camarote, assim, do lado que é muito legal lá no Estudiantes, né? Porque o Verón, que é um mito lá, né? O pai dele foi um grande jogador do Estudiantes. O pai dele foi um mito e ele seguiu, voltou em 2009, conquistou o último título do Estudiantes na Libertadores, naquela virada sobre o Cruzeiro no Mineirão. Um dos gols do Gaston Fernandes, 2-1. Eu me lembro daquele jogo. Posso dar a escalação do último jogo? Pode. Estudiantes? Por favor. Andurra, que foi da seleção, jogou no Palermo, teve uma carreira sólida na Europa. Bom goleiro. Foi Sanches na lateral. Schunk, Campi e o Evangelista, que é uma das contratações agora. O Evangelista veio para o lugar do Sebastián do Barbier, que foi para o La Coruña. Branha, Zucchi, Lucas Rodrigues. Branha é conhecido também, né? Luguércio, Apaulaza, se não sei se é assim que se lê, e Pellegrini. Se não me engano, o Gaston entrou no lugar do Apaulaza nesse jogo aí. Eles jogam aqui Fechou a escalação? Fechou a escalação. Dia 17 de agosto, eles jogam pelas 16 avos de final contra o Clube Lujan pela Copa Argentina, o Campeonato Argentino. Só retorna em setembro. O Branha que o Grêmio tentou contratar a volante, né? Foi meio sonho de consumo. Mas foi meio sonho de consumo, né? Que era uma época que era complicado, né? O Grêmio queria porque queria...
É que o Grêmio também tem essa coisa, né? Falou espanhol, a torcida começa a encher o saco e aí os caras... Agora até deu uma parada nisso, né? Mas durante muito tempo era bem isso aí. Bastou o cara ter o cabelo assim, mais ou menos na altura do ombro e falar espanhol, a galera... Mas tu sabe que o Grêmio tá só com Kahneman, né? E só o Kahneman, né? Estrangeiro. Hoje é só o Grêmio, eu fiz até a gente fez um programa sobre isso. Dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, por incrível que pareça, é o que tem menos jogadores estrangeiros. E anos atrás, agora bem pouco tempo atrás, a gente fez lobby junto com o finado presidente Fábio Koff, que foi para aumentar o número de estrangeiros, foi um lobby que partiu do Grêmio. O Grêmio chegou a ter 6 no plantel, né? O ano passado mesmo foi embora, do ano passado para cá foram embora o Gastão Fernandes, foi para o Estudiantes, o Bolanhos que foi para o Tijuana do México. O parceiro dele lá. O Arroio, que eu nem sei para onde foi. O Arroio voltou para o Barcelona de Guayaquil, né? Foi para o Barcelona de Guayaquil. Só aí 3. Quem mais foi embora dos estrangeiros? Max Rodrigues, que acabou o contrato e foi até lá no San Juan da Argentina também. O Lucas Barros. E o Lucas Barros, que agora primeiro foi para o Argentino Júnior, agora está no Colo-Colo. E o Beto da Silva, que é peruano e brasileiro, que está no Argentino Júnior. Meu parente, né? Meu parente. Posso dar as trocas na lista aqui? Pode. Léo Jardim cai fora. Foi para Portugal. O Vico cai fora. O Lima, o Arthur e o Michael Suel saíram, né? Lima foi para a Arábia. E o Vico é o único que segue no clube, mas vai cair fora. O Vico dá lugar para o PP. Entra o goleiro Breno com 2 N's. O Douglas, o André, o Marinho e o PP. O Grêmio tem 4 goleiros nessa lista. 4. Grêmio Estudiantes, terça-feira, 9h45, transmissão ao vivo de todos os canais. Os que prestam, os que não prestam. O que vocês acham, gurizada? Cara, eu espero mudanças na escalação. Quais? Eu acho que tem que entrar alguém que corra no meio de campo ali. Ou passar o Ramiro para volante central, junto com o Maicon ou com o Cícero, ou entrar o Tassi e botar quer tirar alguém. O Maicon do time? Tu tá falando sério. Mas é uma questão física. Tu tá falando sério. Mas é uma questão física. Eu acho que o Maicon, o cara falou que o Cuéllar era o melhor volante. Eu acho que em termos de recursos, o Maicon é o melhor volante. Não jogou nada, só deu mas fisicamente, cara, chega a dar pena do cara. Com 20 minutos do primeiro tempo, ele tava botando a mão no joelho, cara. Tu acha que ele tá machucado? Eu acho que ele tá jogando sacrifício. Pra mim, descontado. Tava jogando. Não, pra mim ele tá machucado. Ele não era nem pra estar jogando. Ele já teve aquele problema em 2017 que ele jogou muito tempo lesionado. Né? Mas ele era um problema crônico que ele tinha. O cara todo pisado. O cara tem problema no tendão. Esse tipo de coisa incomoda um monte, entendeu? Não é uma pancada que o cara passa um spray ali, ou aquela água milagrosa ali e sai jogando. E embora o time do Estudiantes também não seja muito jovem, né? E muito perigoso, mas eu acho que o Grêmio precisa de... Mas eu vou dizer que o Estudiantes me surpreendeu, cara, porque eu tava apostando que a segunda vaga ia ser do Nacional do Uruguai. Tá, mas você sabe, o Estudiantes não é nem roubaram sombra. do Nacional, né? Sim, roubaram. Aliás. Mas o Nacional. A gente acabou dando uma sorte que no sorteio eu não tinha achado tanta sorte, porque o Estudiantes é outro time, né, cara? Sim. Eu consegui pegar 5 saídas, mas na verdade hoje eu vi alguém na rádio que tem de futebol argentino falar que o Estudiantes perdeu 8 atletas da lista da Libertadores. Quer dizer, ele não tem nenhum elenco completo, pode trocar 5 só, né, cara? Então ele tem uma defasagem de 3 no grupo agora, por questão numérica. Eu botei aqui, a única contratação do Estudiantes agora foi o Evangelista, que é um lateral direito de 26 anos, que veio de graça porque acabou o contrato dele com o Neo dos Boys. O Estudiantes tem 0 dinheiro, está investindo no estádio, nada para futebol. Saiu do time aqui, que eu peguei o De Sábado, que se aposentou. Se aposentou. O De Sábado até outro dia o Verão estava jogando. 39 anos. Libertadores ano passado. O Verão se aposentou e voltou a jogar na Libertadores. Ele era presidente e jogador. Sim, ele tinha uma promessa lá de tipo Romário, treinador. Saiu o futebol argentino do Barbier, que foi o lateral direito. Para ter sido vendido para o La Coruña, talvez fosse um jogador interessante. Uma La Coruña que foi para a segunda divisão do Campeonato Espanhol. O Juan Otero, que é um colombiano. Que era a principal estrela do time. Foi para a França, para Amiens. Que era a principal estrela do time. Um volante dele, o Gil Romero, foi para o Belgrano. E o Lucas Melano é um cara que estava por empréstimo lá e não conseguiram renovar. É um jogador do Portland. O Portland Timbers. Timbers, isso aí.
Estados Unidos, que disputa MLS. Timbers, não Tinders, né? Timber. Tinha aqui o Patrick chegou aí. O Patrick chegou lá, vou torcer pra esse time aí. Esse é o meu time. Eu sou o Tinders. Tem que trazer esse rapaz. Onde é que fica essa porta, mas eu vou pegar. Já tentou adicionar aqui. Deve ser perto do Nova York, é nome gringo, né? Mais algum comentário aí da galera da Libertadores? Ainda até tem um comentário pertinente, que não foi exatamente isso, não vou pegar o gancho aqui do Dudu. O Alisson entrou bem ontem também, né, cara, no lugar do Marinho. Assim, sim, o Alisson voltando depois de muito tempo. O Alisson pro ataque, né? Pro ataque e para fazer o lado, como o Ramiro faz também, né, cara? Caindo nessa vamos pegar esse gancho que o Christian, essa bola aí que o Christian levantou. Vocês alterariam também o Grêmio? E quais alterações? Qual seria o Grêmio que vocês queriam ver iniciando o jogo lá em Quilmes na terça-feira? Acho que a zaga... Atrás não tem muito mudar. Acho que seria o Marcelo. Leonardo Gomes na lateral, talvez? Não, eu iria com o Moura ainda enquanto tem Gasca. Eu acho que ainda é melhor, tem mais qualidade, apesar de a gente entrar com uma substituição queimada, né, cara? Tem esse problema. A dupla de zaga de sempre. Cortez voltou bem, não vejo problema. Cara, eu não sei se mexeria no nosso meio-campo, assim, tirar o Michael, cara. E também não vejo o Cícero como um problema, assim. Mas hoje eu já vejo o Tassiano como uma alternativa ao Cícero que ninguém via. Que não teria. Que ninguém via, assim, sabe? O cara que melhor desses que foram contratados, disparado, o cara que melhor aproveitou as oportunidades do Grêmio. Tassiano. Disparado. Eu acho que tu pode... E foi pouco usado, chegou a estar meio arquivado por um momento, e quando teve aquela chance contra o Goiás, aproveitou. Eu acho que tu pode daqui a pouco ter o cara no banco, entendeu? Mesma coisa do Leonardo Moura. Qual é o desenho pro jogo? De que o Estudiantes vai tentar ganhar do Grêmio lá e vai tentar pressionar. Na pressão e na então catimba, entra né? com o Leonardo Gomes e entra com outro cara ali no meio desse. e deixa o Leonardo Moura tem um no problema banco, deixa um dos meias no banco. O Renato tem a confiança na bola defensiva, né? Do Cícero de cabeça. É muito bom de cabeça. Ótimo. Tem um problema só para Libertadores, para o nosso leque de opções, que é a limitação idiota da Conmebol, são 7 jogadores no banco. Tem que escolher muito bem quem vai deixar no banco. Bem, né, cara? Não tem Mas eu acho bom, cara, porque essa coisa de ter 60 loucos... De escalação, eu botaria o seguinte time. Eu botaria Marcelo, Léo Moura, Kahneman, Jeromel e Cortez. Colocaria o Tassiano com o Maicon, Ramiro, Luan e Everton, obviamente, e o meu centroavante seria o Jael. Esse seria o meu time. Não. Tassiano ou Jailson? Cara, eu acho que o Jailson erra muito passe no meio. Eu daria uma chance pro Tassiano no time titular. Sim, Everton, a gente não viu o Tassiano no time titular. A gente não viu o Tassiano com o Maicon. A gente não viu o Tassiano com o Luan. A gente não viu o Tassiano sempre ele entrou mais à frente, né? Aquele jogo do Bahia que ele fez gol, era um time titular, mas ele entrou bem de meia... desfalcado, um time titular bem desfalcado. Era o que tinha de titular no momento, né? O que ele entrou com o Lima no comando de ataque, era ele e o Lima que entraram um tempo, e ele acabou fazendo gol. Então, eu daria essa chance pro Tassiano. Sim, mas Quilmes, Libertadores, cara, não tem. Uma hora vai ser. A gente nunca pode esquecer que a gente terminou a final em Lanús com o Jailson e Michel, né, no meio. Sim, pressando a defesa. Exato. Então, esse negócio de, não dá para colocar o cara porque é Libertadores, esquece. Não tem. Não tem. A gente nunca pode esquecer que a gente classificou uma vez em Libertadores com o gol do Vinícius Pacheco. Não, e o Everton, que só fez isso no Grêmio. Vinícius Pacheco. Contra o Cerro Porteño em 2007. Então, isso aí é relativo. O Everton até foi campeão da Libertadores num outro time. Cara, vocês mandaram um abraço pro Jerônimo já. Grande Jerônimo, meu primo da Alegrete. Alegrete. Ele disse que os flamenguistas invadiram os comentários e depois sumiram. Essa galera os haters, né, das redes sociais. A galera não tem nada pra fazer, parece só pra encher o saco. O Fábio tá falando aqui também do Verón. Adoro. Tem a questão da arbitragem, né? Tem vários, O argentino gosta de... Né? Mas tem vários Libertadores. Já nas oitavas? Acho que sim. Não sei, cara. Eu acho que tive a impressão de ter visto que não vai ter. Sim. Eu acho que a Libertadores... O cara tá dizendo que o Bressan é estrangeiro, o Ricardo é de outra galáxia, o Ricardo Gotti. Coitado. Aí o pessoal pergunta aqui quem é mais útil, Marinho ou Alisson? Eu acho que o Grêmio investiu 10 milhões de reais no Marinho, né? Isso já responde que na cabeça do Renato, o Marinho tá na frente do Alisson. Mas eu acho que o que o Alisson produziu até agora na temporada, ele é que deveria ser o primeiro reserva. Tudo bem, mas pensa com a cabeça do Renato. O Renato investiu, não foi o Grêmio, foi o Renato. 20 milhões em André, 10 em André, 10 em Marinho.
com esse dinheiro o Grêmio poderia ter contratado o Everton, por exemplo, que está no São Paulo, e que ajeita um time, né? Eu acho que nos números demonstram que na cabeça do Renato, o Marinho é alternativo. Mas o Renato tem umas coisas estranhas, né? Às vezes o jogador chega e ele diz que o cara precisa de adaptação. Às vezes o cara chega e ele larga o cara para jogar na frente dos outros. Mas é que ele confia no cara, Às vezes né? ele pega e escanteia o cara. Às vezes ele pega e desarquiva um cara lá da gaveta que ninguém mais está esperando. Entender e pensar com a cabeça do Renato, às vezes é um pouco complicado, né? Mas pensa como diretor do Grêmio, tu investe num jogador. O cara não saiu um jogo. O Marinho saiu jogando contra o Flamengo e contra o Chapecoense. Cara, eu acho que 5 jogos. Eu acho que tem que botar para jogar quando tiver oportunidade. Eu acho que ele tá na frente do cara e o quanto o Grêmio gastou nele. Eles são pensados em posições diferentes. O Marinho é o cara do lado direito, no lugar do Ramiro, o Marinho. E o Alisson é o cara do lado esquerdo. Apesar que o Alisson jogou várias do lado direito no primeiro semestre. Bem. Mas hoje eu acho que o Alisson é mais pensado para a vaga do Everton, o reserva do Everton. Até porque o PP não aproveitou as oportunidades. Eu gosto do PP, mas não aproveitou as oportunidades. O Jerônimo tá falando aqui que o VAR na Libertadores é a partir das quartas. Das quartas, é. Eu tava se o Everton não jogar, hein? Quem? Aí fica bem a pergunta. Porque não... Como o Marinho foi mal na quarta-feira jogando pelo lado esquerdo contra o Flamengo, entrou perdidaço no jogo, eu acho que a chance aí é do Alisson. É porque a impressão que eu fiquei ontem é que depois da lesão até com a própria declaração do Renato ali, da lesão do Bressan, que falou, isso aí é papo meu com a comissão médica, que liberaram o cara e o cara voltou e sentiu a mesma lesão, sabe? Sim. Eu não sei se o Grêmio vai arriscar perder o Everton aí para um... Mas é que também ontem não tinha o que fazer, né? Mas terça tem, né, cara? Se o cara não tiver 100%, É. Por mais que o Everton vá forçar a barra, eu acho hoje o Everton ao lado do Jeromel são os dois principais jogadores do time. É porque é o tipo da coisa, desfalque por desfalque, na pior das hipóteses, fecha a casinha. Até aqui o Felipe Cardias está falando que o Everton, que ele ouviu, perguntando se é fake news ou se é verdade que o Everton está fora da viagem. Eu não duvido que o Everton fique fora da viagem, ainda mais depois da declaração do Renato ontem, cara. Eu não li nada. Mas eu acho que ele saiu antes dele estourar. Eu acho que ele saiu antes dele estourado total, né? Mas eu acho que tem isso, eu acho que foi parecido com o Bressan, entendeu? Não foi tipo, o cara estourou total e aí depois o cara sentiu que ia... mas lesão muscular é no mínimo uma semana, né, cara? O jogo foi quarta-feira. Eu nem sei agora, acho que provavelmente o Bressan aguentou quanto tempo ontem? 30 minutos? 25 minutos? Por aí. Vou te dizer mais, cara. Talvez ele até conseguisse jogar o jogo inteiro e não quis. Eu acho assim, se o Everton não jogar, eu colocaria o Marinho. Colocaria o Marinho, Flávio. Sim, porque... eu não largaria o Alisson assim, vindo de lesão. Ontem foi o primeiro jogo dele depois de muito tempo. Mas entrou bem. Mesmo o Marinho tendo feito aquela atuação na quarta-feira. Sim, mesmo o Marinho tendo feito aquela atuação na quarta-feira, porque vai ser um jogo pegado. Mas ele direito, né? Cara, mas é a mesma coisa do outro lado. É que onde ele explodiu foi jogando com a perna de fora, né? Ó, tem gente aqui falando aqui que o Everton tá fora. O André Lima. Nome de centroavante. Boa, matador. Então, sem Everton aí, com nossa audiência falando que o Everton, nossa audiência é bom. Os guris informando que o Everton não tá, então já vamos começar a especular esse time sem o Everton. Esses minutos finais da nossa live aí. Eu acredito Marinho, Flávio. Marinho. Não vai botar o Alisson assim, vindo de lesão, mesmo tendo jogado bem, entrou bem, fez ali a função, mas é um jogo que vai ser pegado, e tu vem de uma lesão física já de tempo, né? Acho temerário. Eu daria uma inventada, eu botaria o Tassiano. Na Guaíba aqui, acabou de ser que Everton está fora da viagem para a Argentina. Então, confirmado, Everton fora do jogo, fora da viagem, não está entre os relacionados para jogar contra Estudiantes. Que merda! É o melhor jogador do time do Grêmio. Claro, é o melhor jogador da temporada. Talvez também não fosse um jogo para ele... Mas é o melhor jogador do time. A gente tem que pensar daquela forma. Máquinas, cara. Não, tudo bem, mas que pena que vai fazer muita falta. É que a gente tem que pensar por uma coisa, a gente decide em casa. Na pior das hipóteses, fecha a casinha e decide na Por isso que eu falo do Tassiano. De repente a gente faz aquela linha D4, faz um 4-1 com o Luan flutuando e o André ou o Gel lá na frente. É que o time do Grêmio ele é moldado para o cara da esquerda ser o cara de velocidade. Sim. Então o Marinho vai ter que se adaptar a jogar ali. Faz muito tempo que o Grêmio Quem tu colocaria no time? Cara, com as opções de hoje, eu acho que tem que jogar o Marinho, porque o Alisson fisicamente está baixo, mas... Muito tempo fora. Eu não sei o que acontece com o Alisson. Se o Alisson tiver
na mesma condição do Marinho, para mim é o Alisson. A galera de casa até pode botar aí, né? Se prefere Marinho e Alisson, ou Alisson, ou Tassiano como eu. E tu, E aí Diego? é complicado, né? Porque daí você tira mais alguém do meio, desculpa, Diego. Mas daí já são duas mexidas. Né? Sim. E tu, Diego, quem tu colocaria? Eu iria de Alisson, cara. O pai tá botando que iria de Alisson também. Eu iria com o Alisson. Puxar saco do meu pai. O Felipe Cardias também é a mesma coisa. Prefere o Alisson. Prefiro mexer menos no... O Diego ia 5, a audiência. Vocês dois tudo queimados. Por isso que eu tô ali, né, cara? Diego, Cássio, perfil 1 lotado. O Diego querendo derrubar o Eduardo como o nosso mais referência. Tô atrás, Eduardo, hein? Tô atrás. Por que o Alisson, Diego? Eu acho que mexe menos na estrutura do time, cara. Tu tá invertendo. E é um cara que já tá 6, 8 meses. O PP descartado. Descartado, eu acho que não tá ainda mais no jogo da Argentina. Eu acho que o PP evoluiu, cara. Mas não pra sair jogando, porque é tipo tu encarar uma. Renato gosta de surpreender. O Renato botou o Lima no primeiro jogo. Mas ele ia botar quem, cara? Não, tinha outras alternativas. Ele botou o Lima. Quem? Não tinha alternativa. Não, eu não lembro, mas... Derrubei. Não, que bandido. Trairagem começa solta no programa. Não, mas eu lembro que o Lima foi uma surpresa. Sim. O próprio Alisson podia ter sido jogando naquele jogo. Eu acho que o Lima, o que valeu muito pra ele foi o condicionamento físico, né? Ele tava treinando com o time, jogando gauchão, né? Sim. E aí abriu a brecha e... Qual foi o jogo que, desculpa te interromper, que o Alisson saiu jogando, que até foi o jogo que o Jailson fez o pênalti no último minuto, na primeira fase, que agora me fugiu. Zamora? Tá, naquele jogo foi Zamora, o jogo que ele lesionou, né? Venezuela. Foi naquele jogo que ele lesionou, né? Foi, mas ele lesionou bem no início. Monagas, bem no início. Foi bem no início. É um contra-ataque que ele... Puxa, tá na esquerda e na entrada da área ele sente a coxa. Sente a coxa e para. Sim. Ele até voltou. Ele volta num jogo contra o Santos, pelo aspirante, que é o mesmo jogo que o Douglas volta. Sim. Ele joga e depois joga de novo. Aliás, falar em machucar e o Michel, hein, cara? Acho que o Michel tá com AIDS, cara. Não, tô brincando. Não, mas, cara, tá foda. O Grêmio tem umas lesões maiores, assim. Não, o Grêmio é o rei da lesão, Puta que pariu, e cara. O Flamengo, porra, agora vamos dar uma cornetada quando no CBF. Quando foi o jogo com o Monagas aí, cara? Foi... Maio, a Libertadores terminou em maio a primeira fase. Cara, no máximo em julho. O jogo do Alisson, praticamente, sabe? Sim. O Michel acho que jogou esse jogo de zagueiro, se não me engano. Cara, eu não lembro o último jogo do Michel. O Ricardo tá sugerindo o Tony no lugar do Everton. Tony Anderson. Quem? O Gotti? Não, ele tá falando isso pra implicar comigo, porque ele sabe que eu odeio o Tony Anderson. Mas o Tony Anderson, eu tô segurando bem o jogo ontem, cara. O cara tá arquivado completamente. Mas arquivado entrou no jogo, cara. Entrou, reserva do time reserva, Diego. O Felipe Cardias sugere o Luan pela direita e o Douglas no meio. Eu acho que ele não vai. Não, acho que com todo respeito ao Felipe, eu acho que o Douglas ainda tá devendo fisicamente para começar um jogo dessa. E o Luan também tá devendo fisicamente, pelo que ele correu contra o. É que o Luan acaba tendo que fazer muitas coisas em campo, né, cara? O Luan... Eu até, sabe que eu tava com uma ideia, foi bom tocar nisso. Eu observei muito o primeiro tempo do jogo do Flamengo, da Copa do Brasil. Várias vezes o Paquetá e o Cuejar, eles se revezavam na busca da primeira bola entre os zagueiros, né? Às vezes o Paquetá, o Cuejar ficava um pouco à frente. Talvez seja a hora do Luan sair daquela zona de conflito, sabe? E vem mais buscar o jogo, liberar um pouco mais o Maicon, e para isso, com a entrada do Tassiano, que é um jogador que tem mais criatividade, também liberar. Porque assim, o Luan tá jogando num espaço, o Luan tá sem perna, ele se movimenta, participa, mas ele tá sem o 1 contra 1. Ele não consegue mais, sabe, até a batida na bola dele tá mais xoxa. Então, de repente, trazer o Luan um pouco mais para organizar o jogo, que já ajuda o Maicon. O Maicon não fica tão sobrecarregado. Sozinho, cara, mas aí tu tem um outro volante que tem a condição de chegar mais perto do André. Por exemplo, o Matheus Henrique era meia na base. E quando ele veio de São Caetano, ele veio como meia. E o Tassiano também. Então, e tu tem o Maicon, que é um jogador que tem aproximação, que tem feito gols e também começou como meia. O Maicon... Então, tu tem 3 jogadores que tiveram sua origem como meia e foram recuados para a volância. Não sei, eu tô dando uma alternativa, porque eu acho que o Grêmio tem que mudar um pouco o desenho do time titular. O Grêmio ontem, em alguns momentos, pareceu um 4-1-4-1, assim, com um volante mais preso, né? E o Douglas, como ele é um meia de origem, ele vinha mais, e o outro cara, o Tassiano, ou o Jailson,
Ocupava aquele espaço. Ocupava o espaço Então, meio do lado do Douglas. É o mesmo Que desenho. é mais difícil do que a gente vê pouco. É o mesmo Luan, desenho né? que eu tô Quando falando. eu jogo o Luan, fica mais nítida a linha de 4, eu, o Luan e o atacante. Agora, uma coisa que o Douglas dá pro Grêmio, já com a condição dele, a gente volta a ter uma jogada perigosa de escanteio, né? O Luan batendo escanteio, pá, mas eu acho que o Luan teve o gol do Bressan, né? Que foi aquela bola no primeiro pau. É sempre no primeiro pau, cara, o escanteio do Luan, cara. Tipo, ontem o Douglas botava a bola no Mosqueda, como diz o Grêmio, toda hora, cara. Tipo, eu acho que ser o Edilson, bola parada do Grêmio esse ano. Tá difícil. Tá comum, assim, ó. O Grêmio fez 2 gols de falta, né, esse ano. 3. Ramiro, Maicon e Jael no Grenal. O Matheus não tá inscrito no Libertadores, que a dica informa. Matheus Henrique? Não, se ele não entrou nessa listagem, ele tá fora. Os 5 é o Breno, o goleiro, o Douglas, o PP, Marinho, o PP. Ele não tava na lista anterior. Mas ele pode entrar em fase seguinte ainda, até a semifinal. Né? Galera, vamos dar um último passagem aí para encerrando a live, depois a gente fazer o programa gravado. Próxima live, Diego Castro. Quarta-feira, horário a definir. 9 horas, 8h30. 8h30, provavelmente. Postaremos, confirmando, fazer o nosso Grêmio Estudiantes. Pós-Grêmio Estudiantes. Vamos fazer um palpitão. Primeiro a gente faz um rescaldo com o que a galera tá colocando nas redes aí. Cara, entrou pouca coisa, que o Jonathan, acho que não tinha participado ainda, né? Falando que o Alisson pode ser um grande reforço para entrar no começo do segundo tempo. O pessoal aqui votando também, né? Marinho, Alisson aí, de algumas divergências. O Ricardão diz aí que o Matheus não está inscrito. Teria colocado ele e não o PP na lista. Pode ser. Acho que o pai tem razão. Até pela questão das opções, né? Acho que pro lado tu tem mais jogadores e para aquela posição central ali tu não tem, ainda mais que o Michel a gente não sabe se vai conseguir contar com ele. E é isso aí, cara. Acho que da galera aí valeu. Pois tipo, não sei como é que tá a configuração da lesão do Michel, mas o Grêmio poderia ter tirado ele da lista agora, colocado o Matheus e se ele se recuperar, voltar na próxima fase. É 5, né? Mas é que o Grêmio já tinha 4 caras que saíram do clube. E tinha o Vico, né? Eu não sei. Não, tem sentido. Não botou um goleiro. Tem 4 goleiros. Acho que tu não pode tirar e botar dentro. Acho que tu não pode tirar e botar dentro. Acho que pode. Acho que não, Thiago. Tenho quase certeza que não. Seria muita várzea. Na vida pode. Palpite para Grêmio Estudiantes. 1-0. 2-1 para nós. 1-0. Ô, Flávio. Claro. 1-0 Copeiro. Eu acho que vai ser 0-0. Partezinho. E a gente decide. Infelizmente não vai ter o gol qualificado lá, né? Mas eu acho que vai ser 0-0. Mas não tem, né? Tem, na Libertadores tem. Não tem. Infelizmente pro Grêmio, o Grêmio não vai fazer o gol qualificado. Galera, eu acho que era isso, é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Quarta-feira, Libertadores, a gente está de volta. No domingo a gente faz mais uma live para falar do jogo contra o Vitória da Bahia e projetar a decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil. Na verdade, a gente vai fazer uma live quarta-feira antes do jogo, né, Diego? Grêmio e Flamengo, Copa do Brasil, dia 15. Também. E uma pós-jogo, né? E uma pós-jogo. A quarta vai ser aquela loucura. Tipo, vocês vão acompanhar o estado etílico do Eduardo Gênich subindo do pré ao pós-jogo. Não, mas o Eduardo pode ser o nosso homem lá, nosso frontman. Verdade. O Eduardo pode ser o nosso frontman. Então vocês vão acompanhar só o nosso estado etílico. Galera, a gente está encerrando essa live aí do Respirando o Grêmio. A gente volta na quarta-feira para dar uma força aí, compartilha nas tuas redes sociais a nossa live quando iniciar na quarta-feira, 8h30, né, Diego? 8h30. 8h30, até para a gente poder chegar mais gremistas, para mais galera entrar aqui, debater com a gente, conversar. Vocês veem que o espaço está sempre aberto, a gente conversa, abre espaço. Mandar um abraço pro pessoal do YouTube também, né? Infelizmente a gente ainda está estudando como fazer ao vivo no YouTube. Né? E só mandar um abraço pro nosso amigo do Piauí. Questionador 135. Que ele falou, cara, às vezes eu me deprimo com vocês e tal, mas é que a gente acaba falando mais dos pontos fracos do Grêmio, que nos preocupa, do que dos pontos fortes, né? Ele falou, tem que elogiar o time, porque o time é bom, e tal, né? A gente acaba discutindo aquilo que nos preocupa e que a gente acha que pode vir a nos prejudicar, né? Mais do que ficar aqui elogiando. Mas eu acho que a gente falou só bem hoje, a gente falou bem de todo mundo hoje, menos do Sombra. Para encerrar, antes que tu deu o grande finale, só para a torcida do Flamengo, aquele abraço. Como diria Gilberto Gil. Esse samba vai para Dorival Caymmi, Gilberto e Caetano Veloso. Aquele abraço. E com aquele abraço do Flávio, a gente vai encerrando mais uma live do Respirando o Grêmio. Aquele abraço até quarta-feira, 8h30 da noite, com o time completo e Eduardo Gênich provavelmente de volta.
Saudações tricolores.